O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e continuar o diálogo, a conversa fraterna, companheira, solidária, como se estivesse sentado aí do seu lado e você conversando com o Haroldo Dutra Dias. Seja bem-vindo, Haroldo. Obrigado. Haroldo, uma das situações que nos chamou muito a atenção e nós temos observado hoje é o esforço que o homem, que o espírito encarnado faz pela intelectualidade. Tem até uma citação sua que você diz assim: uma frase me machucou profundamente. Procurei socorro no momento que eu mais precisava. Quando eu procurei, não encontrei nada. Eu só encontrei intelectualidade. Nós sabemos que no seu seminário, no seu estudo sobre o livro Pensamento e Vida, você aborda profundamente esta questão do pensamento, da estrutura que se pensa e da vida que se escolhe. Mas nós queremos conversar um pouco sobre a outra asa do anjo que somos, né? Que é a asa do sentimento. O que nós estamos deixando para trás ou podemos fazer para que o sentimento aflore mais, que as coisas mudem e nos ajudem? Eu acho, Oswaldo, que um grande caminho é a gente desenvolver um pouco mais de compaixão. Porque quando dissemos isso a respeito da estrutura da casa espírita, a respeito da postura de alguns expositores espíritas ou de alguns grupos que elegeram determinadas bandeiras de divulgação do espiritismo, foi no sentido de que, se você tem uma cólica renal, digamos que você está com uma pedra nos rins, e você chega no hospital daquele jeito, mal conseguindo andar. Imagina se você encontra uma médica ou um médico que faz você sentar e começa a te dar uma aula sobre o funcionamento do rim. Você numa crise de cólica renal. Então a gente sabe que não é isso. Quando você quer acolhimento, você quer um refrigério, você quer a companhia, você quer um alento. Então tem duas coisas aqui. O Espiritismo, na sua feição de evangelho redivivo, ele consola e esclarece. Consola e esclarece. E mesmo quando ele esclarece, então nós temos que ter isso em vista. Não é? Por isso que quando eu tomo a palavra numa atividade, eu me sinto um servo, um servidor. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas você, o fulano, esse expositor está ficando famoso. Eu falo: não, você não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Porque o artista, ele está divulgando um trabalho que é pessoal. Nós não estamos divulgando um trabalho pessoal. O Consolador não é meu. Ele não é de nenhum expositor. O Consolador é do Cristo. Então nós estamos fazendo uma propaganda. Como diz o Emmanuel, ele diz assim: eu sou apenas alguém pregando o cartaz do reino de Deus. Estamos divulgando um evento que não é nosso. É isso. Então, a primeira noção é essa. Estamos a serviço. Então, quando a gente toma a palavra, nós estamos pensando assim: alguém aqui que está ouvindo
está atravessando momentos desafiadores. Fosse eu, e não raro a gente está falando, está vivendo também. Se fosse eu que estivesse passando pelo problema, o que eu gostaria de ouvir? O que eu vim buscar? Então, nenhuma manifestação, nenhuma ação nossa pode se desviar do aspecto consolador do Espiritismo. Desse aspecto que alimenta a alma, que nutre a esperança, que renova a fé, que traz a coragem de volta, que dá a mão, porque às vezes se você não tiver uma mão, você não ergue, você não levanta, você não tem força. A vida às vezes nos coloca situações que você não tem força para levantar sozinho. Você precisa de uma mão para te ajudar. E nós precisamos ser essa mão. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o aspecto consolador, ele vem antes. Porque aí a nossa fala, a nossa ação, ela se torna relevante. Segundo, toda vez que a gente for esclarecer, seleciona o que você quer abordar. Porque tem assuntos, tem questões que são para o café na cozinha. São para o encontro, você está numa conversa, você fala, o que você pensa sobre aquele assunto? Ah, eu penso que o fulano é a reencarnação do ciclano, mas isso é assunto para a cozinha. Por quê? Porque o aspecto esclarecedor do Espiritismo se destina às questões relevantes da nossa evolução espiritual. Então, quando a gente toma a palavra e vai falar alguma coisa, nós temos que levar algo que vá fazer diferença na vida, na encarnação do Espírito que está aqui para progredir. Ele não veio aqui para divertir. Isso aqui não é uma excursão, é uma peregrinação. Então nós precisamos ter acesso às informações relevantes. Então, quando a gente tem isso em mente, não há assunto proibido, mas há senso de conveniência. De conveniência. Então a gente fala, é conveniente isso aqui agora? Não, isso aqui agora não é conveniente. Nós estamos diante do sofrimento, nós estamos diante das dores, das dificuldades. As casas espíritas estão sendo procuradas incessantemente por isto, porque do mesmo jeito que há busca, as pessoas buscam o material, buscam o intelectual, mas a hora que você fala do sentimento, daquilo que toca, daquilo que mexe, daquilo que é profundo no ser, precisamos, nós espíritas, dar a nossa colaboração. Exatamente. Porque você já imagina alguém que... Já pensou a mãe que tem que arrumar o quarto do filho que já morreu? Como é que ela está? Aí ela chega na casa espírita, o companheiro assumiu a tribuna e vai falar 1h30 de que o ciclano é a reencarnação do fulano. Aí passa 1h30 defendendo tese reencarnatória. E essa mãe que perdeu o filho, que está sofrendo, entra na casa espírita e sai falando, não é aqui. Não é aqui. Eu vou procurar outro lugar. Eu vim procurar Jesus. Não é? Então, é esse senso de convívio. Eu chamo isso de responsabilidade espiritual. Nós temos que ter. Responsabilidade espiritual. Claro, nós podemos falar de tudo, mas tudo tem a hora certa, o momento conveniente. Você está num café, está numa roda de amigos, aí fala, eu acho isso, você bate um papo. Mas o momento, a sensibilidade, né? Tem uma cena que um amigo, Vicente, um grande amigo, trabalhei comigo no início do tribunal, era escrevente, ele também, hoje já se aposentou lá em Belo Horizonte. E ele me disse que foi a Pedro Leopoldo, na época o Chico estava em Pedro Leopoldo ainda, e ele levou um rapaz
perturbado, mentalmente perturbadinho, muito, um sofrimento mental mesmo, né? Levou ele lá para conhecer o Chico. Então tinha uma roda assim em volta do Chico e tudo. E quando ele chegou, o rapaz ansioso, né, não conseguiu chegar no Chico assim de imediato. Aí disse que o rapaz abaixou a cabeça e falou assim: ah, eu sou uma pessoa problemática. Falando, conversando sozinho. Ele falou isso, ele estava a uns 5 metros do Chico. Diz que o Chico parou, abriu assim a roda, o Chico veio andando na direção deles, pegou as mãos do rapaz e disse assim: ô meu filho, todos nós que estamos encarnados somos problemáticos. Não é só você, não. Todos nós. Então, que coisa, né? Você vê o senso do Chico, né? A presença dele, ele estava presente aqui, mas atento a todo mundo, a todas as dores. Presente. Esse é que é o aspecto consolador. É a gente está aqui, mas presente. Eu estou atento. Né? Para não acontecer o que aconteceu numa casa. O pessoal tinha um grupo, uma atividade, que eles distribuíam cestas básicas em bairros carentes. E um dia descobriram que uma tarefeira da atividade, que já estava há 5 anos, estava passando fome. Então, aí descobriram, ficaram envergonhados. Meu Deus, vamos ajudá-lo. Eu vou ajudar a dar a cesta. Ou seja, você está caminhando quilômetros e não está enxergando a dor que está do seu lado. Do seu lado. Então é essa percepção que a gente precisa ter, essa visão, né? Acolhedora, global. Por falar em acolhedor e global, vamos falar um pouco de Jesus, né? Que isto é o alívio para as dores da alma, né? Porque todos que procuram encontrar um alívio vão encontrar em Jesus. E tem algumas afirmativas importantes de Jesus para nós refletirmos sobre ela, que diz assim: Jesus perguntava, ante a dor de alguém que ele procurava com sofrimento intenso: o que queres que eu faça? O que queres que faça? E também afirmava: a tua fé me salvou. E também afirmava: por que me procuras? Então nós somos aqueles que chegamos ao Cristo diante temos um encontro com Jesus e Ele vai nos fazer estas situações. O que queres que faça, né? O que procuras e a tua fé te salvará. Como isto hoje, consolador, o Espiritismo como consolador prometido, resgata Jesus. Para quem está em casa nos assistindo e provavelmente também vai ter um encontro com Jesus, o que ele pode esperar? E isso é bonito, porque aí a gente percebe que a consolação de Jesus, ela não é uma consolação tola. O consolo que Jesus oferece, ele vem carregado de esclarecimento. Ele vem com uma força pedagógica. Porque Jesus está pontuando assim: você quer a cura ou um analgésico? Então nós precisamos atentar para isso, inclusive em nós. Doeu, você quer aliviar a dor. Mas a dor, ela é sempre um grito de que algo está errado. Aí eu quero silenciar o grito, mas não quero resolver a causa. Então ele procura, ele pergunta: o que queres? O que você quer? Não tem mágica. Não tem mágica. Né? O Consolador Prometido, ele trabalha nas causas, não nos efeitos. Trabalha nas causas e alivia o efeito. Alivia o efeito. Mas nós não podemos confundir.
Achar que o nosso trabalho é apenas um trabalho de aliviar efeito. Porque aí o Espiritismo perderia a sua função pedagógica e educativa. E o Espiritismo é, sobretudo, uma obra educativa. É uma educação do espírito. E isso nós devemos nos perguntar também. Porque o que acontece é assim. A pessoa vive uma situação. Daí 2, 3 anos ela está vivendo a mesma situação. Passa mais um tempo, ela está vivendo a mesma situação. Pode ser na área afetiva, pode ser na área familiar, pode ser no trabalho. Está vivendo a mesma situação. O que isso significa? Que a causa não foi trabalhada. Então não adianta. Ela vai ficar, planta limão, colhe limão. Aí planta de novo limão, colhe limão. Planta limão, colhe limão. Não tem fim. Não tem fim. Se nós estamos saindo do resgate, já criando outra dívida, não vai ter fim, não vai acabar. Então essa postura do Cristo é educando a nossa alma, nós atuamos nas causas geradoras. E aí vem uma coisa que é muito importante. O Espiritismo, ele trabalha o nosso pensamento. Ele renova a nossa visão do mundo, da vida, nosso quadro de valores. Porque mudando o pensamento, muda a vida. Se a minha atitude muda, a minha vida vai mudar. E aqui está o segredo. Daí essas perguntas do Mestre. E é tão bonito porque ele, sendo Cristo, sempre se colocou como alguém que nos auxilia a entrar em contato com o poder interior que está dentro de nós. Então Jesus não é alguém que fala assim, ó, eu tenho poder e eu vou usar em você. Não. Ele dizia assim, não, eu vou te ensinar a tirar de dentro de você, porque a solução já está em você. Já está em você. Então, a tua fé te salvou. Mas é preciso ter fé. Fé no sentido amplo, não de crença, eu acredito, mas fé no sentido de fidelidade, de confiança, de saber trabalhar com Deus, saber o que é de Deus, o que é meu, fazer minha parte e deixar Deus fazer a dele, saber esperar, saber ler os sinais da vida, essa parceria, é saber ter uma sociedade com Deus, que é a fé. A fé é isso. A fé é uma sociedade com Deus. É lidar com esse sócio, sabendo o que me compete e o que compete a ele. Nisso eu tenho um saneamento do espírito. E aí nós não podemos nunca perder isso de vista. O Consolador Prometido, ele é uma proposta de reconstituição de destino. Nós estamos reconstruindo o nosso destino. Por uma questão muito simples, né? O destino de hoje é o livre-arbítrio de ontem. O destino de amanhã é o que eu estou escolhendo agora. Porque nós somos livres na sementeira, não na colheita. Mas tudo é livre-arbítrio. O livre-arbítrio passado e o livre-arbítrio presente. O que eu escolhi e que eu preciso assumir com coragem. Com coragem. Eu estou vivendo isso agora porque eu escolhi. Então, onde eu errei? Olha essa coragem. Onde eu errei? Onde eu errei? Que a gente não pergunta, a gente pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Eu não pergunto assim, onde eu errei? Onde eu escolhi mal? Quero aprender para fazer novas escolhas. E aí vem a pergunta do Cristo. Por que me procuras? Você está me procurando para quê? É
uma relação desafiadora. Eu te acho. Nós queremos, o tempo não é um aliado importante agora, mas nós queremos conversar com você também e que você leve para o nosso telespectador porque às vezes as pessoas que assistem o Visão Espírita, com o tempo eles estão compreendendo que o Espiritismo é uma fé cristã, né? É por isso que nós muito falamos de Jesus, mas nós também falamos de algo que vai para refletir, que é uma frase de Jesus, né? A felicidade, meu reino não é deste mundo, né? E às vezes os embates, os cotidianos, o dia a dia aqui nos atinge profundamente a ponto de se ter uma música, né? Além do horizonte deve ter um lugar bonito, né? Para se viver em paz, né? A pergunta que podemos refletir juntos: é possível ser feliz encarnado aqui neste planeta? Dá para ser feliz? Sim, porque sempre que a gente se debruça sobre esses textos de Jesus e a explicação deles no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que a palavra mundo aí, ela não está sendo utilizada num sentido geográfico. Ela está sendo utilizada no sentido interior. Então existe um mundo velho, um mundo íntimo, que é o mundo que diz assim: eu sou um vitorioso se eu tenho armas nucleares. Olha, eu sou poderoso porque eu defendo a minha nação e humilho todas as outras. Então, a felicidade não é deste mundo. Deste mundo, não. A felicidade é de outro mundo. Ela é do mundo íntimo que diz assim: somos todos irmãos. O mundo geográfico só terá paz quando não tiver fronteiras. Quando o problema do vizinho for o meu. É outro mundo. Não é? Porque no livro Boa Nova, Levi faz essa pergunta para Jesus, né? Sobre a propagação do Evangelho, mas tem também um capítulo que é o diálogo de Jesus com Bartolomeu. Com Bartolomeu. E o Bartolomeu dá o quadro da época, né? Da época. E ele achava que estava ruim, hein? Não viu hoje, né? Achava que estava ruim. E ele dá o quadro. Então Jesus diz para ele assim: Bartolomeu, eu não disse que o reino é apenas um reino que está além. Porque eu vim ao mundo para estender o reino de Deus à terra. E venho confiante e absolutamente convicto da vitória. Ou seja, a terra será transformada num paraíso. Estava dizendo isso para ele. Agora, esse trabalho não começa fora, começa dentro. Mas ele começa dentro, mas vai ser estendido ao mundo. É uma questão de tempo. Por isso que ele conta a parábola da semente demostrada. Uma pequena semente gera uma árvore frondosa. Mudanças de valores em pessoas vai mudar o planeta. Vai mudar o planeta. Porque hoje nós estamos na iminência de uma guerra por conta de 2 homens. 2. Então, por que a mudança do mundo não pode vir de um ser humano? Pode. Um ser humano renovado.
já dizia Gandhi, afeta milhões. Renovado. Então, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele não está dizendo, meu reino não é da terra. Ele está dizendo, meu reino não é deste mundo. Esse mundo de valores que está aí, não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Mas eu digo uma coisa. E aqui em Ribeirão Preto, que ficou pertinho do Chico, sabe, onde tem uma alma evangelizada, centenas de quilômetros ao redor dela, só há luz. E ela toca milhares e milhares de vidas. Nós sabemos disso. Haroldo, vou pedir para você uma mensagem para o nosso telespectador, para que a gente finalize esse papo agradável do Visão Espírita e já receba a nossa gratidão. Asseguro você que está nos ouvindo, a energia aqui é de muita paz. A mensagem que eu quero deixar a você que está acompanhando o Visão Espírita é a mensagem de um aprendiz. Eu tenho aprendido com a doutrina espírita e com o Consolador uma nova experiência religiosa, um novo tipo de religiosidade. Sentir Deus presente. Presente. Isso significa Deus se comunica com você incessantemente, através das circunstâncias e através das pessoas que cruzam o seu caminho. Ele quer te dizer algo e ele tem um projeto do melhor para você. Mas o desafio, o grande desafio, é ampliar a nossa acústica, a nossa capacidade de relacionar com ele. Porque às vezes, acredite no que eu te digo, a maior demonstração de amor que Deus pode te dar é te contrariando. Como dizia um grande literato, se você quer mandar alguém para o inferno, é só realizar todos os desejos dele. A gente não sabe o que quer e não sabe o que está pedindo. Essa relação madura com Deus, de entender que a vontade dele, quando diz não, é uma profunda expressão do seu amor. Nos coloca num novo patamar de religiosidade. Não mais uma religiosidade de rituais, não mais uma religiosidade artificial, mas uma religiosidade interior, que te dá esperança, fortaleza, confiança. A gente sofre, chora, mas permanece de pé ou de joelho, como der, mas firme e seguindo, porque temos absoluta convicção de que o futuro caminha para a estabilidade das esferas espirituais superiores, porque elas são o nosso destino. Até o próximo Visão Espírita.